3, 2, 1 e... Boa tarde! Hoje é dia das... Crianças! Eu sou criança? Não! Por que não? Mas você é por dentro. Ah, muito obrigada. Toca aqui. Muito obrigada. O professor Gilson Catarina é criança? Não! Por que não? Não sei. Ele já é Eu sou adulto? velho. Até quanto que é criança? 10 ou 12, eu acho. Quanto você tem? 7. Quem tem mais de 10 aqui, levanta a mão. Então não é mais criança acima de 10? Não? Então, professor Gilson, nós não somos mais crianças. Então, vamos embora. Né? Só por dentro. Só por dentro. Tá bom, ok. Meus queridos, é um prazer receber vocês nesse dia tão especial, que é o Dia das Crianças. Crianças como eu, professor Gilson, que é por dentro. E crianças que estão aqui, porque essas crianças aqui, elas são muito especiais. Essas todas que estão aqui, tá bom? Hoje, além do Dia das Crianças, é o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. E essas crianças que estão aqui, elas são superdotadas. Levanta a mão quem é superdotado. Vai, professor Gilson. Isso. Por que superdotados? Existe um núcleo super legal. Ju, é o seguinte, ó, o núcleo de atividade de altas habilidades, superdotação, é assim que fala, né? E um serviço de apoio pedagógico especializado, vinculado à Secretaria de Saúde, à Secretaria de Educação do Paraná. E também vinculado ao Departamento de Inclusão Educacional, que dá suporte para alunos com altas habilidades, que é o suporte que dá para essa garotada toda aqui. Algumas características de crianças superdotadas são, presta atenção, eu vou falando, se vocês se encaixarem, vocês vão levantando a mão, tá? Independência, quem é independente aí? Senso de humor refinado, autonomia, sensibilidade, quem é sensível, levanta a mão. Não? Capacidade de observação, quem é muito observador. Liderança, quem é líder? Preferência por jogos que exijam alguma certa estratégia. Nossa, todo mundo levantou a mão aqui. Gosto elevado por leitura. Tudo isso são características de crianças superdotadas, tá? Também tem tendência a se associar com pessoas muito mais velhas. Vocês gostam de conversar com os mais velhos? Sim. Por quê? Fala. Porque, sei lá, parece que eles têm mais conhecimento para passar para nós. Quem compartilha com esse? Passa o microfone lá para ele. Vamos ver. Eu acho legal também, porque eles contam várias histórias legais do passado deles, que a gente ainda não conhecia. Vai, fala. Fala no microfone. O meu é por causa que eles contam de histórias, eles sabem mais sobre o passado. É porque são legais. Saber as coisas que já aconteceram, que hoje em dia são diferentes. É uma bola de história. Uma bola de história. Eles são bem legais. Mais conhecimento Sabem jogos do passado. São histórias legais, não são? Que e eles sabem contam? jogos antigos. Exatamente. E são legais. Ó, eu vou apresentar vocês, tá? Ana Vitória, levanta a mão, 12 anos, a sua habilidade é intelectual e lógica matemática, certo? Diego Garcia, 8 anos, cadê o Diego? Levanta a mão, habilidade acadêmica e de linguagem, certo? Marcelo de Lima Torres, 12 anos, habilidade acadêmica e lógica matemática. Leonardo Oliveira, 13 anos, habilidade acadêmica e artística. Vitor Maia, 7 anos, habilidade lógica, matemática e de linguagem. Vocês são fera, hein? Vinícius de Moraes, 12 anos, habilidade linguística e acadêmica. Ana Paula, 4 anos, levanta a mão bem alto, Ana. Habilidade fofura máxima. E aqui, a Manu, quantos anos você tem, Manu? Mostra aí. Faz assim, ó. Isso, 2. A habilidade da Manu é fofura máxima também, igual a da Ana Paula. Então vamos lá, quero ver se vocês são superdotados, mesmo que uma característica para entender a cabeça de vocês é se vocês são bons de memória. Vocês são bons de memória? Eu sou, só que eu não sou bom dependendo. Fala aqui no microfone. Foi muito rápido, às vezes, só que eu sou bom. Então vamos lá. Ó, eu vou cantar uma música e vocês vão ter que tentar. Se não quiser, não precisa, tá, Ana? Vocês vão tentar
reproduzir essa música que eu vou cantar para vocês, tá? O refrão é assim, ó. Árvore da montanha, oiê, ai, ai, ô. Repete. Árvore da montanha, oiê, ai, ai, ô. Só, tá bom? Aí, então, eu vou começar. 3, 2, 1, canta comigo. A árvore da montanha, oiê, ai, ai, ô. A árvore da montanha, oiê, ai, ai, ô. Essa árvore tem um galho, ai, que galho bonitinho, ai, que amor de galho. Agora parou, presta atenção. O galho da árvore, eu voltei, memória, e a gente começa de novo, tá bom? O refrão. A árvore da montanha, oiê, ai, ai, ô. A árvore da montanha, oiê, ai, ai, ô. Esse galho tem um ninho, ai, que ninho bonitinho, ai, que amor de ninho. Vamos voltar. O ninho do galho, o galho da árvore. Estão entendendo que é memória? Estão entendendo? O ninho do galho, o galho da árvore, a árvore da montanha, oiê, ai, ai, ô. A árvore da montanha, oiê, ai, ai, ô. Esse ninho tem um ovo, ai, que ovo bonitinho, ai, que amor de ovo. Volta. O ovo do ninho, o ninho do galho, o galho da árvore, a árvore da montanha, oiê, ai, ai, ô. A árvore da montanha, oiê, ai, ai. O que tem dentro do ovo? Pássaro. Esse ovo tem um pássaro, ai que pássaro bonitinho, ai que amor de pássaro, ai, 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 memória agora. O pássaro do ovo, o ovo do ninho, o ninho do galho, o galho da árvore, a árvore da montanha, oiê, ai, ai, ô. A árvore da montanha, oiê, ai, ai, ô. O que o pássaro tem? Pena. Esse pássaro tem uma pena, ai que pena bonitinha, ai que amor de pena. A memória. A pena do pássaro, pássaro do ovo, o ovo do ninho, o ninho do galho, o galho da árvore, a árvore da montanha, oiê, ai, ai, ô. A árvore da montanha, oiê, ai, ai, ô. A pena tem um índio agora. Essa pena tem um índio, ai que índio bonitinho, ai que amor de índio. Vai, só vocês cantam pra voltar. O índio, Da pena, pena, do pássaro, pássaro, do ovo, o ovo, ninho, galho da árvore. a árvore da montanha, oiê, ai, ai, ô. A árvore da montanha, oiê, ai, ai, ô. Pra encerrar, tá? Esse índio é bonitinho, ai que lindo esse índio, ai que amor de índio. Vocês cantam o retorno. O índio. A pena do índio. Não, o índio da pena. Índio do pássaro, Pássaro do ovo, o ovo do ninho, o ninho do galho, o galho da árvore. Ai, será? Tenta de novo. O índio veio da onde? O índio da pena, pena. Do pássaro, o pássaro do ovo, o ovo do ninho, o ninho do galho, o galho da E o árvore. refrão? A árvore da montanha, oiê, ai, ai, ô. A árvore da montanha, oiê, ai, ai, ô. Ê! Conseguiram! Agora é o seguinte, Ai, ai, ó. ai. Vamos continuar com a superdotação aqui da garotada. Cada um tem direito a fazer uma pergunta rápida pro professor Dilson. Sou eu. Vai. Começa. Gramática. Vai começar a Ana Vitória. Pode falar, Ana Vitória. Por que os estrangeiros que vêm para o Brasil dizem que o português é uma das línguas mais difíceis de se aprender? Bom, qualquer estrangeiro que vá para qualquer país que não tenha estudado anteriormente a língua vai achá-la difícil, evidentemente. O problema da língua portuguesa não é que ela seja uma das mais difíceis para ser falada. É que a gramática da língua portuguesa é bastante extensa e bastante complexa. Essa seria a explicação, então. Próxima pergunta. Porque algumas palavras com o tempo, elas mudam a pronúncia, às vezes elas mudam as letras e às vezes eles mudam até os acentos dela. Porque a língua não é fechada, ela não é engessada no tempo, a língua é dinâmica. Sabe quem muda a língua? Quem muda a língua? Nós mesmos. Sério? No dia a dia. Vocês que são jovens, vocês inventam novas gírias, não inventam? Sim. Então, essas gírias, muitas vezes, acabam entrando na gramática padrão e se transformando em palavras oficiais. Por isso que existe a mudança. Por exemplo, lá no século XV, XVI, a palavra existente era vossa mercê. Sabe o que é vossa mercê? Você sabe? Lógico, senão não estaria falando para você. Não é? Vossa mercê
houve uma mudança com o tempo. Porque para o Brasil vieram os negros, vieram os portugueses e aqui estavam os índios. Aí os portugueses falavam vossa mercê, os negros e os índios escutavam vossance, diferente, mas não entendiam. E falavam então vossance, os negros evidentemente depois da escravidão e os índios lá no comecinho. Vossa mercê mudou para vossance, vossance mudou para vós mercê mudou para você mudou para você. E como é que você fala agora? Olha, você viu como eu acabei de falar? Como é que você fala? Como é que você fala? Tá vendo que hoje em dia nós falamos C. Então, aí que está. A mudança ocorre por isso, porque a língua é dinâmica. Nós mesmos mudamos a língua no dia a dia. Próxima pergunta. Opa. Tem alguma dica para saber se usa C cedilha ou 2 S? Na verdade, não são dicas, são regras mesmo. Existem inúmeras regras para o uso do C cedilhado. Por exemplo, uma palavra terminada em to pode dar origem a outra terminada em são. Por exemplo, canto dá origem à palavra canção com C cedilhado. Ou, por exemplo, um verbo terminado em under, como suspender, dá origem a uma palavra com S, como suspensão. Mas isso não é uma diquinha, não. Existem inúmeras regras que, obviamente, se nós fôssemos falar de todos aqui, ficaríamos até depois de amanhã falando só sobre C cedilhado e sobre S. Então... E um detalhe, o nome daquilo lá não é cedilha, é C cedilhado. C cedilhado. Próxima pergunta. Você já deu aula em alguma escola estadual e você já teve algum problema com algum aluno na aprendizagem? Eu sempre fui professor de escola particular. Tá? Desde o começo da minha carreira lá, há 37 anos até hoje, somente em escola particular. Problemas com alunos? Bom, problemas nós sempre temos quando há um relacionamento. Por exemplo, você já teve problema com seu pai? Já. Com a sua mãe? Com a sua namorada? Tem namorada não. Ele titubeou na hora de responder. Já tem problema com amigo? Então, por quê? Porque em todo relacionamento que nós temos, acaba havendo algum probleminha em algum momento. O que o professor tem de fazer, e o próprio aluno também, e aliás estendendo isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida também, é saber conciliar isso, é saber lidar com esses problemas para que não haja uma briga, por exemplo, entre os amigos, para que não haja um ranço. Sabe o que é ranço? Ranço é aquilo que fica e que não sai, que continua. É que aí na língua portuguesa nós temos a palavra rancor. Então, o professor tem que saber tratar com esses problemas de sala de aula, esse problema com os alunos, para manter sempre a paz em sala de aula. Mas já tive vários. Próxima pergunta. A palavra videogame eu vejo junto e separado, mas qual é a forma correta? Todas as palavras iniciadas por vídeo se unem sem hífen e sem separação, evidentemente. Formam uma palavra só. Então, por exemplo, como é que se escreve videogame? Tudo junto sem hífen, uma palavra só e sem acento no vi. Videoaula, tudo junto sem hífen, uma palavra só e sem acento. Então, todas as palavras iniciadas por vídeo, uma palavrinha só, sem hífen. Próxima pergunta. Por favor, poderia me explicar as regras do porquês? Poderia. São 4 porquês. A melhor maneira é você seguir a seguinte sequência. Primeiro, analise se é o porquê junto com acento. Só será se antes vier um número ou um pronome. Então, por exemplo, ninguém entende o porquê da corrupção no Brasil. Esse porquê é junto com acento porque teve um o antes. Se não houver o artigo, nem o numeral, nem um pronome antes, você vai analisar se é o separado com acento. Ele só é usado em final de frase. Então, por exemplo, ele não veio e nem disse porquê. Como é que escreve esse porquê? Separado com acento, porque está em final de frase. Se eu falasse e nem disse o porquê, qual seria? Junto com acento, porque apareceu o o antes. Muito bem. Se não for o primeiro nem o segundo, aí você vai analisar se é o separado sem acento. O que no separado sem acento pode ser substituído por qual? Por qual razão? Pelo qual? Pela qual? Por exemplo, numa pergunta, você diz, por que ele não veio? Você poderia substituir por qual razão ele não veio? Separado sem acento. Né? E se eu perguntasse, ele não veio por quê? Separado? Com acento. Com acento, porque está no final da frase. Aí é o número 2, sempre a mesma sequência. E, finalmente, o junto sem acento não é o que tem o numeral, não é o que está no final da frase, não é o que pode ser substituído por qual. É o que indica causa ou explicação. Por exemplo, vou parar de falar porque o meu tempo acabou.
uma explicação. Agora quem vai fazer a pergunta é a Ana Paula. Vai, Ana Paula. Ah, não. Ah, não é A, H, vírgula, não, ponto de exclamação. Entendeu? E o não tem tio. Agora, Manu, pergunta pro professor. H. O H. H. Bom, o H, nós chamamos de uma questão etimológica. Percebam que o H em começo de palavra não tem som. Hoje, se você escrevesse O-J-E, você leria hoje da mesma forma. Então, o H na língua portuguesa, em muitos casos, não serve para nada mesmo. É uma questão de etimologia, ou seja, uma questão de lá no passado, ele existiu na língua portuguesa, continua existindo. Então, o H hoje, ele é importante para os dígrafos, CH, LH, NH, como cachorro, banho, cacho. Pronto. Tô aqui entretida. E a sua pergunta agora, professora? A minha pergunta é, o que a gente faz? O que a gente faz quando alguém, como o professor Gilson, termina de falar e dá uma explicação toda para nós? Aquela mulher. Mas e como é que uma mulher deve falar? Obrigada. Homem fala obrigado ou obrigada? Obrigada. O homem fala obrigado menina a fala? mulher, a menina? Obrigada. Obrigada. E se um de vocês for falar em nome de todos os outros, deveria dizer? Obrigados. Obrigados.